Ó, então para a gente começar, mantendo a nossa tradição, nós vamos iniciar hoje com o discurso, e aí relembro vocês que é importante em todos os discursos que a gente for assistir aqui nas nossas aulas de hermenêutica constitucional e de argumentação jurídica. Que você analise, lógico, a ideia, mas que também analise a técnica de argumentação utilizada pelo orador. Então, que você passe a fazer uma análise mais técnica do discurso, para que você não seja enganado por algum orador fajuto que queira te passar para trás, que você passe a identificar algumas técnicas de persuasão e que elas não funcionem com você. Isso vale sobretudo contra ou a favor, né? A esposa, o marido, a namorada, o namorado, o crush, isso aí vale na vida real também. Essas técnicas de persuasão, a gente usa isso aí toda hora. Né? E no direito, sobretudo, não existe certo ou errado, existe o argumento que prevalece. Então, o seu argumento tem que ser muito bem trabalhado para que você consiga esse convencimento final, em qualquer modalidade da sua vida. E aí é importante, na argumentação jurídica, que você identifique os argumentos falaciosos, os argumentos mentirosos, para que você consiga derrubá-los. Pior, Patrícia, pior mesmo. Vocês têm esse argumento emocional a favor de vocês. Mas, enfim, é importante a identificação de alguns argumentos falaciosos para que vocês não sejam enganados por esses argumentos. Certo? Então, ó, vamos lá para o nosso discurso de hoje. E aí, lembrando sempre que é importante vocês absorvam a ideia central do discurso, mas, sobretudo, que absorvam a forma de argumentação, a técnica utilizada no discurso. Vamos lá. Be misunderstood. Anyone working on a big vision is going to get called crazy, even if you end up right. Anyone taking on a complex problem is going to get blamed for not fully understanding it, even though it's impossible to know everything up front. Anyone taking initiative will always get criticized for moving too fast, because there's always someone who wants to slow you down. In our society, we often don't take on big things because we're so afraid of making mistakes that we ignore all the things wrong today if we do nothing. The reality is, anything we do today is going to have some issues in the future. But that can't stop us from getting started. So what are we waiting for? It is time for our generation defining great works. Now, many of our parents had stable jobs throughout their careers, but in our generation, we're all a little entrepreneurial, whether we're starting our own project or finding our role in another one. And, that's great, because our culture of entrepreneurship is how we create so much progress. An entrepreneurial culture thrives when it is easy to try lots of new ideas. Facebook wasn't the first thing I built. I also built chat systems and games, study tools and music players, and I'm not alone. J.K. Rowling got rejected 12 times before she finally wrote and published Harry Potter. Even Beyonce had to make hundreds of songs to get Halo. The greatest successes come from having the freedom to fail. Today, I want to talk about purpose. But I'm not here to give you the standard commencement about finding your purpose. We're millennials. We try to do that instinctively. Instead, I'm here to tell you that finding your purpose isn't enough. The challenge for our generation is to create a world
where everyone has a sense of purpose. One of my favorite stories is when JFK went to go visit the NASA Space Center, and he saw a janitor holding a broom, and he asked him what he was doing, and the janitor replied, "Mr. President, I'm helping put a man on the moon." Purpose is that feeling that you are a part of something bigger than yourself, that you are needed, and that you have something better ahead to work for. Purpose is what creates true happiness. I remember that night I launched Facebook from that little dorm in Kirkland's house. I went to Notes with my friend KX, and I remember telling him clearly that I was excited to help connect the Harvard community, but one day someone would connect the whole world. The thing is, it never even occurred to me that that someone might be us. We were just college kids. We didn't know anything about that. There were all these great big technology companies with all these resources, and I just assumed one of them would do it. But this idea was so clear to us that all people want to connect. So we just kept working on it, day after day after day. And I know that a lot of you are going to have your own stories just like this. A change in the world that seems so clear that you are sure someone else is going to do it. But they're not. You will. But it's not enough to have that purpose yourself. You also have to create a sense of purpose for others. And I found that out the hard way. You see, my hope was never to build a company. I wanted to have an impact. And as all these people started joining us, I just assumed that that's what they wanted to do too. So I never took the time to explain what it was that I hoped we built. A couple of years in, some big companies wanted to buy us. I didn't want to sell. I wanted to see if we could connect more people. And we were building the first version of Newsfeed at the time, and I thought, we could just launch this. It could change how we all learn about the world. Nearly everyone else wanted to sell. Without a sense of higher purpose, this was their startup dream come true, and it tore our company apart. After one particularly tense argument, one of my close advisors told me if I didn't agree to sell the company right now, I would regret that decision for the rest of my life. Relationships were so frayed that within a year or so, every single person on our management team was gone. That was my hardest time leading Facebook. I believed in what we were doing, but I felt alone. And worse, it was my fault. I wondered if I was just wrong, an imposter, a 22-year-old kid who had no idea how things actually worked. Now, years later, I understand that that is how things work when there's no sense of higher purpose. So it's up to all of us to create it so we can all keep moving forward together. Our generation is going to have to deal with tens of millions of jobs replaced by automation like self-driving cars and trucks. But we have the potential to do so much more than that. Every generation has its defining works. More than 300,000 people worked to put that man on the moon, including that janitor. Millions of volunteers immunized children around the world against polio, and millions of more people built the Hoover Dam and other great projects. And now it's our generation's turn to do great things. Now I know, maybe you're thinking, I don't know how to build a dam. I don't know how to get 1 million people involved in anything. Well, let me tell you a secret. No one does when they begin. Ideas don't come out fully formed. They only become clear as you work on them. You just have to get started. If I had to know everything about connecting people before I got started, I never would have built Facebook. Movies and pop culture just get this all wrong. The idea of a single eureka moment is a dangerous lie. It makes us feel inadequate because we feel like we haven't had ours yet. And it prevents people with seeds of good ideas from ever getting started in the first place. How about stopping climate change before we destroy the planet and getting millions of people involved
manufacturing, and installing solar panels? How about curing all diseases and getting people involved by asking volunteers to share their health data, track their health data, and share their genomes? You know, today, our society spends more than 50 times as much treating people who are sick as we invest in finding cures so people don't get sick in the first place. It makes no sense. We can fix this. How about modernizing democracy so everyone can vote online? And how about personalizing education so everyone can learn? These achievements are all within our reach. Let's do them all in a way that gives everyone in our society a role. Let's do big things, not just to create progress, but to create purpose. Bom, então um discurso que fala sobre propósito, e utilizando um gancho de um discurso anterior, como diria o gato da Alice no País das Maravilhas, para quem está perdido, para quem não sabe onde quer ir, qualquer lugar serve. Para quem está perdido, qualquer caminho serve. Então, que a gente tenha propósito na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, e que a gente possa utilizar, a grande intenção desses discursos é que a gente possa analisar essa técnica de argumentação bem utilizada nos discursos e, de uma forma geral, na nossa atividade jurídica. Bom, sobre a hermenêutica constitucional. Hoje, nós vamos ter uma aula em que eu vou passar uma análise, nós vamos conhecer a estrutura da Constituição Federal de 1988. A Constituição Brasileira de 1988. Nós vamos conhecer a estrutura dessa nossa Constituição, e eu tenho certeza que você vai se deparar com situações que você nem imaginava que estavam presentes na Constituição Federal. Um exemplo, vamos fazer uma enquete aqui rapidinha. Quantos artigos vocês acham que a Constituição de 88 tem? Beleza, Patrícia, boa dica. Beleza. Vamos para o nosso quiz jurídico aí. Quantos artigos vocês acham que a Constituição de 88 tem? Vai no chute aí. Tem um chute da Emanuele ali de 250 artigos. Cassiel, 240. Se eu falar com vocês que a Constituição tem 364 artigos, 364 artigos que a Constituição Federal, nossa de 88, que é a que está em vigor, a que interessa, que a gente precisa estudar para passar nas provas, para passar nos concursos, ela tem 364 artigos. Eles vão falar assim, peraí. E os 250, os 240, é porque quando a gente analisa o corpo dogmático da Constituição, ela termina lá no artigo 250. Mas não é só isso. A Constituição,
Federal de 88, ela não é constituída apenas pelo corpo dogmático. Por isso a importância da gente conhecer aquilo que nós vamos interpretar e aquela norma que é a norma mais importante que nós temos dentro do ordenamento jurídico. Quando a gente fala em norma, né, ela vale muito mais do que o Código Penal, do que o Código Civil, do que o Código Eleitoral, do que a Lei Maria da Penha, do que a Lei dos Crimes Hediondos. Ela vale muito mais do que qualquer lei que existe no nosso país. E aí nós precisamos entender, né, a partir da hermenêutica constitucional, né, da interpretação dessa norma, da importância que ela tem para nós. Então nós precisamos conhecer aquilo que nós vamos interpretar e como que ela é dividida e por que que ela é dividida nessas diversas partes. Olha aqui. A gente... Isso aqui. Então, aula de hoje, a intenção é da gente entender a estrutura da Constituição de 88. Primeiro passo, primeiro ponto, e aí sempre vou tocar nesse assunto, vou ser repetitivo sim, de forma intencional, nesse assunto, quando formos falar de hierarquia das normas e de supremacia da Constituição Federal. Bom, existe aqui a chamada pirâmide de Kelsen. É do Kelson, não, é do Kelsen. É quase charada ele. Deixa eu melhorar essa pirâmide aqui, porque essa ficou ruim demais. Ó. Então nós temos aqui uma pirâmide para a gente escalonar o valor das normas. Nós temos aqui, ó, na base da pirâmide, os chamados atos normativos secundários. É a ralé das normas. São as normas menos importantes que existem. São essas aqui. E olha, a base da pirâmide é talvez a maior parte. Então, o maior número de normas que nós temos ficam aqui, ó. Estão nessa base aqui da pirâmide. São os chamados atos normativos secundários. Na fase intermediária, nós temos os nominados atos normativos primários. Então, os primeiros atos normativos. E no topo da pirâmide, como norma mais importante, do nosso ordenamento jurídico, nós temos a Constituição. Portanto, a Constituição, ela vale muito mais do que qualquer lei, qualquer outra norma que a gente tenha dentro do ordenamento jurídico. Como ato normativo primário, né, aqui estão todos os códigos. Vou puxar aqui, ó, os códigos são atos normativos primários. Quando fala em código, nós vamos lembrar do Código Penal, do Código Civil, do Código Eleitoral, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vou colocar aqui, ó, os estatutos. Estatuto do Idoso, Estatuto do Desarmamento, a Lei Maria da Penha, a Lei dos Crimes Hediondos. Então, a grande maioria das leis, elas se encontram nesse espaço intermediário. Valem mais do que os atos normativos secundários, porém valem menos do que a Constituição. Nenhuma norma está acima da Constituição Federal. Então, a norma mais importante que nós temos dentro do ordenamento jurídico é a Constituição Federal.
Os atos normativos secundários são os regulamentos, são as portarias, são aquelas normas, né, por isso o nome, são aquelas normas criadas com base nos atos normativos primários. Tá, e aonde está o fundamento dos atos normativos primários? Eles foram criados com base em quê? O que autorizou a criação dos atos normativos primários? O que autoriza a criação dos atos normativos primários é a Constituição, lá no seu artigo 56. E aí a pergunta que vocês não podem esquecer jamais. Pergunta que vocês não podem esquecer, e para a gente poder compreender essa força normativa das nossas normas. Olha, se eu tenho atos normativos secundários, se eu tenho uma portaria criada com base numa lei federal, é porque essa portaria tem como fundamento um ato normativo primário. O ato normativo secundário é criado com base no ato normativo primário. O ato normativo primário, por sua vez, ele é criado com base na Constituição Federal. Tá, e aí, quando você vem para cá, o que tem ali? O que tem acima da Constituição? Então, é uma lógica muito fácil. Olha, ato normativo secundário com base no ato normativo primário, ato normativo primário com base na Constituição, Constituição com base em quê? Se existisse uma norma que fundamentasse a Constituição, teria que ter uma outra norma para fundamentar essa norma que fundamenta a Constituição. Que, por sua vez, teria que ter uma outra norma para fundamentar a norma, que fundamenta a outra norma, que fundamenta a Constituição. E assim, infinitas normas. Mas por que quando chega na Constituição Federal, por que para? O que fundamenta a Constituição Federal? O que fundamenta a Constituição Federal somos nós, enquanto povo. Por isso, está previsto na própria Constituição que o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos em que dispõe a própria Constituição Federal. Então, se o poder é nosso, o poder de criar normas e o poder de fazer com que a norma mais importante surta efeito, ele vem da gente. A partir do momento que a gente legitima todas essas normas, a partir do momento que a gente legitima essa Constituição, por isso o nome. O que constitui, o que dá corpo ao Estado é a Constituição Federal. E o que dá base, o que fundamenta, o que legitima essa Constituição somos nós, enquanto povo. Basta a gente analisar um povo que está em guerra civil. Não faz nenhum sentido elencar algum artigo da Constituição, requerer a observância de algum artigo da Constituição, não faz nenhum sentido, porque aquele povo já não se organiza e já não mais legitima aquela Constituição. Se o povo não dá legitimidade à Constituição, essa Constituição é incapaz de produzir efeito e de ter validade. E se ela é incapaz de produzir efeito e ter validade, ela não consegue manter a validade de tudo aquilo que está abaixo dela, de todas as outras leis. Portanto, se nós, enquanto povo, não dermos legitimidade à Constituição, a Constituição não vai servir a legitimar os atos normativos primários, né, nenhum dos códigos, nenhuma das leis. Por sua vez, como uma consequência automática, um efeito cascata, os atos normativos secundários também estariam prejudicados e todo o ordenamento jurídico por consequência. Então, isso é importante nós gravarmos. Que dentro do que se chama de ordenamento jurídico, ordem a partir das normas, né, ordem que me proíbe furtar, norma que me obriga a votar, norma que me obriga a, se eu quero celebrar um casamento, eu tenho que fazer perante o cartório de registro civil das pessoas naturais, para que o ato tenha publicidade contra outras pessoas. Então, norma para poder disciplinar a nossa vida em sociedade. Até que bate na última norma, na norma mais importante, que é
a Constituição Federal, e por isso a necessidade de existir vários estudos para que se possa interpretar de forma correta essa Constituição, para que ela tenha a aplicação mais justa possível. Por isso existir a hermenêutica constitucional. E aí a legitimidade disso tudo está em nós enquanto povo. E aí, lembrando, o que é povo? Você fala em povo, é um conjunto de pessoas? Não, povo é muito mais que isso. Povo é um grupo de pessoas que tem uma identidade política, um vínculo político e jurídico com o país. Então eu falo em povo brasileiro, povo argentino, povo italiano. Então nós, enquanto povo brasileiro, nós possuímos com o Brasil, pelo fato de termos essa nacionalidade, nós possuímos um vínculo jurídico e político. A partir desse vínculo que nós estabelecemos com o Brasil, com a República Federativa do Brasil, nós somos titulares de vários direitos e contraímos também diversas obrigações. Então é a partir disso que é importante nós sabermos da interpretação correta dessa norma mais importante e dessa norma que legitima tudo aquilo que vai ser criado enquanto lei, enquanto medida provisória, decreto legislativo, resolução, portaria e etc, e etc. Bom, e aí, né, a nossa Constituição, que é de 1988, então, Constituição, nome completo da nossa Constituição, nome e sobrenome, Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Ela foi promulgada ela começou a valer, ela começou a produzir efeito em 5 de outubro de 1988. Então, ela começou a valer, ela começou a produzir efeito nessa data. E aí só foi capaz a criação dessa Constituição, e olha, nós temos aqui um avanço histórico de constituições no Brasil. Infelizmente, né, ou felizmente, dependendo do ponto de vista, a Constituição nossa de 88 não foi a primeira Constituição da República Federativa do Brasil. Nós tivemos várias outras constituições anteriores a ela. Ó, a primeira Constituição nossa, foi a Constituição do Império de 1824. O Brasil declara sua independência de Portugal em 7 de setembro de 1822, e aí em 1824 é elaborada, não foi promulgada, ela foi outorgada. Daqui a algumas aulas nós vamos descobrir essa diferença, nós vamos entender essa diferença, né, e foi imposta uma Constituição para nós, que foi a Constituição de 1824, que foi, por sua vez, revogada pela Constituição de 1891. Em 15 de novembro de 1889, é proclamada a República. Aí nós passamos a... Porque aqui nós éramos chamados em 1824 até 1889, nós éramos Império do Brasil. Em 1891 nós passamos a ser República Federativa do Brasil. E aí essa Constituição, que foi criada em 1891, ela foi revogada pela Constituição de 1934. A de 34 vigorou pouquíssimo tempo. Foi revogada pela de 1937.
A de 1937 pela de 1946. A de 1943 pela de 1967. A de 67. Aqui existe uma polêmica, né, se seria ou não uma Constituição, mas à frente nós vamos entender por quê e, portanto, a de 1988. Perdão, aqui é 64, aqui é 67. A de 88. Então nós tivemos, antes da de 88, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ou há quem defenda que sejam 6 constituições, porque essa aqui tratou-se de uma emenda constitucional. Então, antes da Constituição nossa que está em vigor, nós tivemos 7 constituições anteriores. Né, posicionamento que prevalece, 7 constituições. Então, olha quanta coisa já viveu o nosso direito constitucional, né, e quanta coisa a gente ainda tem que aprender para que nós tenhamos uma norma hierarquicamente superior a todas as outras e que a gente consiga, a partir da leitura, a partir da interpretação dessa Constituição, buscar a sua melhor aplicação e a sua aplicação mais justa. E mais, a sua aplicação atual. Porque se a gente analisar as roupas de 1988, se a gente analisar o linguajar de 1988, os carros de 1988, existiu uma evolução muito grande. Logo, é ilusão acharmos que a sociedade, que a aplicação jurídica sobre os conflitos existentes em sociedade não evoluíram. Portanto, essa interpretação tem que ser uma interpretação de uma norma criada há 30 anos atrás, tem que ser a interpretação de uma norma para buscar a sua atualização com o contexto social de agora. Nós não podemos sentar para interpretar a Constituição de 88 como se nós estivéssemos no início da década de 90. Nós temos que interpretar de acordo com a nossa realidade social atual. Daí a dificuldade e daí a importância de tornar essa norma sempre atual. Bom, então, a promulgação da Constituição aconteceu em 5 de outubro de 88. E aí o que é mais importante em relação à Constituição nossa de 88? Né, ela foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte, composta por deputados federais e senadores, Assembleia Nacional Constituinte, que iniciou os trabalhos em 1º de fevereiro de 1987. E aí o interessante é que foram realizadas várias reuniões, várias audiências públicas para se ouvir vários setores da sociedade. Indígenas, agricultores, vários e vários setores. Para que ali fossem discutidas os anseios de cada grupo e que esses anseios pudessem ser traduzidos em artigos da Constituição, em regras da Constituição, em princípios da Constituição. Não se escreve 250 artigos no corpo dogmático do nada. Não se escreve 114 artigos do ADCT do nada. Então, essa Assembleia Nacional Constituinte que foi criada com a intenção de elaborar essa nova Constituição, ela trabalhou de 1º de fevereiro de 87 a 5 de... Perdão, aqui eu coloquei errado. 5 de outubro, não 5 de agosto, de 88, que quando foi promulgada a Constituição de 88. E aí, ó, tá a estrutura, o esqueleto da Constituição. A gente, às vezes, se prende só essa parte aqui, ó. Lógico, gente.
Essa aqui é a parte mais importante da Constituição Federal, sem dúvida nenhuma. Essa aqui é a parte mais importante. Essa é a parte que possui 250 artigos. E o que você tem de mais importante para estudar em relação à Constituição Federal? A parte dogmática. Isso aqui é o que despenca em concurso público. Aí você tem um preâmbulo, que é a introdução, e você tem o famoso ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Vamos analisar em separado cada uma dessas partes.